vou falar um pouquinho sobre títulos privados, tá? Então, esse aqui são os tópicos que nós vamos entrar nos próximos dias. Títulos da dívida, avaliação de ações ordinárias e preferenciais. Esse tópico do meio é o que a gente vai demorar mais. E, por último, o equilíbrio do mercado de ações, que é um assunto um pouquinho mais simples, tá? Vamos falar de títulos de dívidas corporativas hoje, tá? Não vou entrar em cálculos, mas apenas com algumas definições, alguns conceitos, tá? E deixamos os cálculos para a próxima aula, tá? Então, esses títulos são instrumentos que as empresas, né, privadas podem utilizar para conseguir dinheiro, né, sem ter que recorrer aos bancos. Então, a empresa pode emitir um título e vender esse título no mercado com a promessa de que, depois de um determinado tempo, lógico que tudo isso previsto em contrato, né, ela vai pagar o montante, né, vai pagar o capital do título mais seguido de juros, né. Eu recebi uma mensagem que alguém não está sendo aceito na sala, o Alessandro. Já entrou, Alessandro, ou não? Para ele tentar de novo aqui. Entrou muita gente, às vezes no clicar aqui, clicar ali, eu acabo... tá aí ele. Agora ele entrou. Entraram vários aqui. Ok. Agora deu certo. Ok. Então, a empresa emite esse título, esse papel, né? E eles compram e dão dinheiro para a empresa na expectativa de receber o capital de volta acrescido de juros, e geralmente são juros mais atrativos, tá? Os títulos que são mais difundidos no Brasil são as debêntures, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de debêntures do que os demais títulos, tá? Mas existem outros títulos também, os recebíveis imobiliários, os recebíveis do agronegócio, notas promissórias, né? E também letras financeiras e fundos de investimento em direitos creditórios, que são mais utilizados por bancos e instituições financeiras, tá? Tem um gráfico aqui mostrando o volume em dinheiro, né, não em unidades, de títulos emitidos, títulos de dívidas corporativas de empresas privadas, emitidos entre 2011 e 2018. Tá? E aí a gente pode ver que o que representa a maior parte, né, o maior volume de dinheiro, são exatamente as debêntures. É lógico que, geralmente, são empresas de grande porte que emitem debêntures. Eu até coloquei no Moodle para vocês algumas propostas de debêntures. Então, tem uma aí que é de 1 bilhão, né, 1 bilhão e 200 milhões, eu acho, mas todas são de milhões e milhões. Então, lógico que uma empresa pequena, né, se você tem uma mercearia na esquina, você não vai querer emitir título da dívida para não pegar empréstimo no banco, né? O custo vai ser muito alto, né? Então, geralmente, são empresas de um porte relativamente mais alto que optam por esses títulos da dívida, tá? Então, em primeiro lugar, as debêntures, que teve o maior volume nesse período aqui considerado, né? Depois, as notas promissórias, depois o CRI, né, os certificados de recebíveis do mercado imobiliário, né, os FIDC, aqui, os FDIC, aqui, que geralmente são emitidos por bancos, né, o banco, já vamos comentar, ele acaba juntando diversos recebíveis, né, pequenos, e junta num título só. Os recebíveis do agronegócio e as letras financeiras, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles e um pouquinho mais das debêntures. Essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? Então, comparando, né, debêntures e notas promissórias, são títulos para captação de recursos para financiamento de empresas privadas, tá? Elas não podem ser emitidos por banco, né? Alguns outros papéis, eles são emitidos por banco, quase todos os demais, tá? No caso de debênture, geralmente é usada para capital fixo, tá? Nem sempre é usada para giro, tá? E também é usada para alongamento de dívida. E geralmente são emitidos por sociedades anônimas de capital aberto, geralmente SAs, que negocia papel em bolsa, mas não é obrigatório que sejam empresas de capital aberto, tá?
Já as notas promissórias são usadas para financiamento de capital de giro, tá? Até porque elas têm um vencimento menor. E pode ser utilizado também por qualquer empresa, por SAs, tanto de capital aberto, que tem ações negociadas na Bolsa, ou que tem o capital fechado, né? Com um número mais restrito de sócios. Notas promissórias têm um prazo menor de vencimento, entre 1 mês e 6 meses, né? Para empresas de capital fechado, e para SAs de capital aberto, muitas vezes o prazo pode chegar a 1 ano. Tá? Também pode possuir rentabilidade pré ou pós-fixada. Não sei se vocês têm claro, né, esses conceitos de renda fixa e renda variável, eu sei que alguns de vocês têm, até trabalho com isso, né? Mas só recapitulando, quando a gente fala em renda variável, a gente está falando de investimento em ações, tá? Que realmente pode variar, que você pode investir lá, por exemplo, R$1.000 hoje, e amanhã esse R$1.000 aí se transformar em R$10, tá? Ou se transformar em 100 mil. Tá? Então, a renda variável ela pode até diminuir o capital investido. O renda fixa não, né? Geralmente você não diminui o que você investiu. Geralmente não, você não perde, né, a não ser que quebre a instituição. Né? Além de você recuperar o capital investido, você ainda recebe os juros, que pode ser pouco, né, ou muito. Tá? E aí, esses renda fixa, né, existem os pré e os pós-fixados. O pré-fixado é aquele que a taxa de juro que vai ser pago depois de um determinado tempo, ela já é estipulada antes. Né? Você comprou o título, você já sabe, por exemplo, que daqui a 1 ano você vai receber, sei lá, 10%, né, de rendimento. Né? E o pós-fixado é estabelecido qual é o índice que vai ser usado para pagar os rendimentos. Vai ser atrelado, por exemplo, ao CDI, paga 120% do CDI, ou a Selic mais não sei quanto, né? Enfim, você tem que esperar vencer o prazo, né? Para ver quanto que deu a Selic, o CDI, ou algum outro indicador, né? Para você saber quanto você vai ganhar. Né? Muitos são mistos, né? Tem um valor fixo e mais um indexador, tá? Bom, as notas promissórias, então, podem ser resgatadas antecipadamente, tendo um prazo mínimo de 30 dias. Aí, lógico que o investidor, aquele que comprou a nota promissória, tem que aceitar que seja resgatado antecipadamente, tá? As debêntures possuem uma garantia, a gente vai ver diversos tipos de garantia, de acordo com o documento oficial de lançamento, você vai ter quais as garantias que são oferecidas, mas a nota promissória não tem garantia real, tá? A garantia é como é que eu vou dizer, o nome da empresa que está emitindo, tá? Geralmente as notas promissórias são usadas para captação de curto prazo, enquanto as debêntures são longo prazo, tá? Geralmente debênture a empresa vai emitir para por exemplo, uma fábrica, para construir uma segunda fábrica, uma rede de lojas, quer construir uma loja, quer ampliar os mercados, né? Eu coloquei no Moodle aí uma debênture uma emissão de debêntures da empresa BR Malls, né, que negocia shoppings, e aí, geralmente, no documento de emissão, eles dizem para que eles vão usar o dinheiro, e aí eles falam que vão usar para aquisição de shoppings em cidades pequenas e shoppings de menor porte, né? Então, eles vão comprar lojas com esse dinheiro, e aí, depois de um tempo, eles vão ter o retorno, e aí vão pagar o capital, né, com acrescido de juros, tá? Os fundos de investimento em direitos creditórios é uma mistura de diversos títulos de créditos que são criados pelos bancos ou demais instituições financeiras, né? E tem a base na securitização, tá? A securitização é exatamente você pegar esses papéis, essas notas promissórias, esses títulos da dívida, e transformar em ativo para negociar no mercado. Tá? Então, tem empresas que trabalham especificamente com securitização, né, onde você, por exemplo, se você quer emitir um título de dívida para ser negociado no mercado, para que ele tenha liquidez e que você consiga realmente ter esse dinheiro, e aí você procura uma empresa de securitização e ela vai fazer toda essa conversão. Né? E esses fundos de investimentos em direitos creditórios, eles pegam vários
títulos de créditos, né? Muitas vezes até os bancos fazem isso, por exemplo, dívida de cartão de crédito e outras dívidas de cheque especial e outros créditos que o banco sabe que vai receber, mas ele precisa adiantar esse dinheiro, então ele faz um composto, né, desses títulos e na forma de fundo de investimento em direitos creditórios, tá? Então, nesse caso, geralmente o banco é o credor, né? Ele vende o direito que ele possui para receber, né, esses empréstimos duplicados, cheques, cartão, aluguéis e outros débitos, tá? E o investidor, ele compra esse direito desse crédito e tem esse retorno, né, de acordo com o cumprimento do pagamento dos credores que vão fazer ao banco e aí vai repassar para o comprador do título. Onde estamos? Aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu não passei duas. Não, está certo. Os CRAs, né, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, são títulos de renda que são lastreados em recebíveis originados em negócios das empresas do agronegócio, de produtores rurais ou de cooperativas rurais, tá? Então, imagina que você, os grandes produtores, né, os cooperativados, eles precisam de dinheiro para financiar a safra, né? Você vai financiar, por exemplo, uma safra de soja, você precisa do dinheiro para comprar semente, para plantar, às vezes para arrumar as máquinas, para preparar a terra. E durante o crescimento, né, da lavoura, você vai precisar aplicar veneno, herbicida, fungicida e outros produtos, e tudo isso tem um custo. Mas você sabe que a lavoura vai crescer, você vai colher e você vai receber, vai vender a soja e vai receber o dinheiro pela venda da soja, né? Só que você precisa antecipar esse dinheiro, você precisa antecipar esses recebimentos, e aí você pode fazer isso na venda de título na forma de CRA, tá? E aí, lógico, vai precisar de uma securitizadora para transformar essas dívidas, né, em título que podem ser negociados em bolsa, né, para que tenha liquidez e para que os investidores tenham acesso e comprem, tá? Os recebíveis do imobiliário também é a mesma coisa, só que daí empresas construtoras, né, incorporadoras que trabalham no ramo imobiliário. Então, imagine que você vai construir um prédio ou vários, um conjunto, né, de prédios, e lógico você não vai conseguir vender todos os apartamentos de forma antecipada. Às vezes você consegue vender alguma coisa na planta, né? Mas a maioria das vendas ocorre depois que o prédio está construído, que você tem aqueles apartamentos lá imobiliados para mostrar e tal, né? E aí o comprador, ele se anima, né? Comprar um negócio na planta, às vezes é mais arriscado, né? E aí você tendo o prédio pronto, aí você vai receber o dinheiro e aí você vai poder pagar as dívidas que você teve na construção, tá? Então, para antecipar esse recebimento das vendas do apartamento, essas construtoras podem emitir títulos, né, na forma de CRIs, tá? As letras financeiras, também um outro tipo de título de dívida corporativa, geralmente são emitidos por instituições financeiras e estão relacionados a recursos de longo prazo, tá? Superior a 2 anos. Tem um rendimento maior, mas geralmente são valores maiores, né? O valor individual do título são valores bem grandes, acima de 50 mil, geralmente, né? E quem compra esses títulos, a maioria deles são títulos de valores mais altos, tá? Geralmente, quem compra são grandes investidores, tá? É uma alternativa viável para empresas que buscam fontes de financiamento que se adequem ao seu modelo de negócio, ou seja, a empresa que vai emitir o título, né? Ela tem essa oportunidade, não precisa pegar dinheiro em banco, ela mesma pode utilizar, né, dessa alternativa de emissão de título, vai emitir de acordo com a sua necessidade, ou seja, o vencimento do título vai ser feito de acordo com a necessidade ou com a demanda que ela prevê que vai ter, né? Então, por exemplo, se você vai construir um prédio, né, vai emitir
um título de dívida vinculado ao setor imobiliário, você sabe mais ou menos, por experiência, o tempo em que vai levar para você receber pela venda dos apartamentos. Daí você vai emitir um título com prazo compatível com esses recebimentos. Tá? Esses títulos também são uma alternativa para os investidores. Né? Então, para quem investe, quem tem o dinheiro, os poupadores, né? Lembrando que o mercado financeiro é a união, né, de investidores e poupadores. Os poupadores são aqueles que têm dinheiro sobrando, né? E os investidores são aqueles que tomam esse dinheiro emprestado para fazer os investimentos em empresas, em comércio, em indústria, né? Serviços, enfim, uma série de coisas. Bom, os riscos desses títulos geralmente estão associados ao risco das empresas quebrarem, né? E o risco é maior que o risco do governo quebrar. Né? Então, a gente sabe que há uma relação muito grande entre risco e retorno. Geralmente, negócios mais arriscados, os investidores exigem, né, um retorno maior. Né? Então, como é mais fácil uma empresa privada quebrar do que um governo, né, o retorno exigido do mercado é maior para esses títulos de dívida, tá, do que os títulos do Tesouro, por exemplo. Tá? Isso ocorre porque o retorno do valor investido é menos garantido para dívidas de empresas. Né? Então, hoje, principalmente hoje com a pandemia, né, a gente sempre sabia que podia ocorrer uma pandemia, mas nunca tinha acontecido. Né? Então, você vai comprar os títulos de dívida de uma empresa que tem um projeto de expansão de negócios, né? E aí você fica pensando, puxa, mas se der outra pandemia, será que essa empresa não vai quebrar? E aí? Aí eu não vou receber meu dinheiro. Tá? Então, isso faz com que o retorno que as empresas que estão ofertando esse título tem que ser um pouquinho maior, né, para você se arriscar a comprar. Tá? Os riscos, né, dessas dívidas corporativas é o risco de crédito, né? Ou seja, será que a empresa vai pagar? Né? Será que ele tem crédito? Né, ela vai ter crédito para me devolver o valor que eu investi daqui a 5 anos, por exemplo, se for um título de longo prazo, né? E o risco de liquidez, né? E se eu precisar desse dinheiro antes e eu quiser negociar esse título de dívida na bolsa, será que os outros vão querer comprar? Né? E aí é o risco de liquidez, né? A facilidade com que eu tenho, a liquidez está relacionada com a facilidade que eu tenho de transformar um bem em dinheiro vivo, né? Então, a facilidade que eu vou ter de transformar esse título em dinheiro antes do vencimento, por exemplo, né? No mercado americano, o prêmio, né, o retorno, prêmio de risco de dívidas privadas, é normalmente medido pela diferença entre o título privado e os títulos do Tesouro. Né? O rendimento, que é chamado de yield em inglês, né? E os títulos são os bonds tá? Americanos. É muito comum, se fala muito nisso, em noticiário financeiro, né? O rendimento dos bonds do Tesouro Americano, etc. Né? Para isso, você precisa fazer um ajuste, né, entre a taxa de juro anual pré-fixada, né, o cupom, e o período futuro a ser liquidado, a maturidade do título corporativo. Ou seja, você faz um cálculo comparativo, verificando rendimentos e tempo de liquidação para você encontrar a diferença, né, de rendimento de um e outro. Né? E essa diferença é atribuída à probabilidade de calote, ou default. Né? Ou seja, quanto mais precisa render um título privado em relação ao rendimento dos títulos do Tesouro, maior é a probabilidade dessa empresa não pagar. Tá? Mas maior é o rendimento. Aí cabe a você medir se vale a pena arriscar ou não. É aquela história, né? Não quero me arriscar, eu boto o dinheiro na poupança. Não vou ganhar nada, né? Talvez até perca em relação à inflação. Mas o dinheiro vai estar lá. Né? Então, se eu quero ganhar um pouquinho mais, eu preciso me arriscar um pouco mais. E aí as debêntures, então, que é um negócio que é mais utilizado, que tem maior volume de venda, né? Então, é também um título de dívida que gera um direito de crédito àquele investidor que comprou esse título, né? Então, tem o direito de receber uma remuneração do emissor. Muitas vezes essa remuneração ela é paga de forma periódica. A debênture pode ter um vencimento, por exemplo, de 5 anos ou de 10 anos, tá? E ela pode pagar juros anuais, tá?
Então, você vai recebendo aquele investimento anual e, no final, você recebe o capital de volta, né? De alguma forma, é como se você estivesse comprando uma empresa, né? Uma parte dela, né? De repente, você não tem o dinheiro para montar um negócio ou não quer montar para não se incomodar, né? Como dizia um professor meu, é muito mais fácil eu investir no mercado do que eu comprar empresa, me incomodar com o empregado, com o fornecedor, com o cliente, me acordar todo dia às 6 da manhã, trabalhar de domingo a domingo, né? E às vezes não ter lucro. Então eu pego o dinheiro que eu tenho sobrando e compro, né, títulos de dívida de empresas, que elas que vão, aí vai ter o empresário lá dessa empresa que vai se virar, ele que vai trabalhar por mim, e no final do ano ele me paga aí os juros, né? Que é uma parte dos lucros que ele teve. E no final eu ainda posso receber esse capital de volta, tá? Então é uma das formas mais antigas de captação de recursos por meio de títulos, tá? No documento de emissão, que é chamado de escritura de emissão de debêntures, tem todas as características, tá? Geralmente são documentos bem longos. Se vocês abrirem alguns desses que eu postei no Moodle, vocês vão ver, tem um aí, eu acho que tem mais de 100 páginas, né? Então, descreve tudo, né? Quem é o emissor, e às vezes são vários, e aí tem fiador do emissor, qual é o banco que está envolvido, que está intermediando a negociação, né? Aí tem quais as cláusulas da Bolsa e das leis da Comissão de Valores Imobiliários que estão protegendo aquelas debêntures, né? E aí tudo isso está escrito na escritura, tá? Estabelece aonde que a empresa vai gastar o dinheiro, né? Até para você ter uma noção se aquilo tem fundamento ou não, ou para você fazer uma análise de cenário, né? Que nem eu falei de pandemia, né? Mas eu acho que coloquei 3 ali no Moodle, né? São debêntures de lançamentos mais antigos, do BR Malls, que são shopping centers, né? Um outro é da Braskem, que é uma empresa que lida com a parte petroquímica, né? E o outro é eu acho que é de uma empresa imobiliária, tá? Então, negócio imobiliário, negócio de shopping center, negócio de petroquímico, né? Daí você pode observar lá onde eles vão investir, você vai analisar, será que vale a pena eu investir em shopping center? Será que eles vão crescer nos próximos anos? Ou imaginar que você queira comprar debêntures e você tem essas opções. Eu vou comprar em negócio petroquímico, que eu acho que vai dar mais dinheiro, por exemplo. Ou não, né? Porque de repente o petróleo vai desvalorizar e tal. Então aí você analisa. Então você tem uma variedade muito grande de investimentos à tua disposição, tá? Já falamos disso, né? São emitidas por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, utilizada para financiar projetos ou estruturar dívidas da empresa, tendo como vantagem na captação de recursos a diminuição do custo médio da dívida. Então, geralmente a emissão de debêntures é um endividamento não tão oneroso quanto outros endividamentos, endividamento bancário, por exemplo, tá? E como eu falei, você pode alongar essa dívida, o pagamento dessas debêntures, de acordo com a sua necessidade, tá? Não exige tantas garantias, quer dizer, você estipula na escritura da emissão quais vão ser as garantias, tá? É lógico que aquelas empresas que não têm tanto crédito no mercado, né, ou não têm tanto tempo no mercado, elas vão precisar dar mais garantias. Mas empresas já estabelecidas, grandes empresas, né, como essas duas que eu falei, a Braskem e a BR Malls, elas já estão estabelecidas há muitos anos no mercado. Então, elas não precisam dar tanta garantia, tá? Porque sabe que vai conseguir vender, vai ter liquidez e vai conseguir vender igual os títulos, tá? É muito comum que as debêntures tenham uma cláusula de conversibilidade em ações, tá? Então, ela pode dar preferência para os compradores da debêntures na venda de ações ordinárias, tá? É tão comum isso que as que não têm cláusula já está no título lá da debêntures, né? Emissão de debêntures sem cláusula de conversibilidade, por exemplo, tá? Tem uma cláusula de resgate, né? Em que o emissor ele pode recomprar as debêntures a um dado preço, né? Antes de vencer. Isso geralmente pode acontecer caso caia a taxa de juros, né? Então, de repente, a empresa lança, né, debêntures pagando 10% ao ano, e aí há uma diminuição na taxa de juros do mercado, a empresa percebe que ela pode lançar debêntures e oferecer 5%
de rendimento ao ano, mas ela tem esse monte aí que ela ficou de pagar 10. Então, o que ela faz? Ela coloca uma cláusula de resgate e tenta comprar antecipado essas, né? Compra tudo e emite, ou emite outras antes, emite uma, porque ela precisa de dinheiro para pagar, né? Emite novas debêntures a 5% e pega o dinheiro e resgata essas a 10% para não ter que alongar esse pagamento de juros, tá? E aí tem o preço de resgate estabelecido nessas cláusulas de recompra, né? Então, tudo está explicado lá, tintim por tintim, nesse documento, nessa escritura de... Por exemplo, uma obrigação, né, de R$ 1.000 com cupom de juros de 10%, ou seja, vai pagar 10% ao ano, poderia ser recomprada por cerca de R$ 1.100, tá? Porque é o preço do juro que ela se propõe a pagar, né? Quando ocorre um valor mais alto, né, se você acaba recomprando por 1.110, esse 10 a mais é chamado de prêmio de resgate, tá? Aqui, como eu falei, né, quando caem as taxas de juros, é interessante, às vezes, para o emissor recomprar, né, e emitir novas debêntures, né? Existe uma garantia, o arrante de compra de ações, instrumentos que dão a seus titulares, isso também é possível, né? O direito de comprar certo número de ações ordinárias a um preço travado, né? Então, é possível colocar na cláusula, né, de emissão, se você comprar essas debêntures, você pode ter direito, né, a comprar ações ordinárias a um preço abaixo do mercado, né? Então, são cláusulas que são colocadas com a intenção de tornar atrativo o negócio para os investidores, tá? Então, as vantagens para quem emite, para o empresário que vai arrecadar dinheiro pela venda de emissão de debêntures, é uma alternativa aos financiamentos bancários, né? Geralmente mais baratas. Se não for mais barata, não tem por que fazer isso, né? Não só mais barato, mas mais flexível, né? Pode ser repactuada, como eu falei, você pode recomprar e lançar outras, né? É como se fosse fazer uma renegociação no banco, né? Só que é você que você que define as regras, o emissor que define as regras, né? Baixou os juros, vou lançar uma com juro mais baixo e vou recomprar aquelas com juro mais alto, né? E assim por diante. Ou preciso alongar minha dívida, vou recomprar essas mais curtas e vou lançar outras mais longas, tá? Então, o custo de captação ele tem que ser menor que em relação a empréstimos bancários de curto prazo. Se for maior, não tem por que você fazer isso, né? O pagamento dos juros das debêntures podem ser deduzido como despesa financeira, né? Então, isso traz vantagens no pagamento de imposto de renda sobre o lucro, né, das empresas. Você vai acabar pagando menos imposto, né? Muitas empresas utilizam a emissão de debêntures como um estágio preliminar do seu IPO, né, da sua abertura de capital, né? Então, a empresa ela quer abrir o capital, ela lança a primeira debênture, até para sentir como é que está o mercado, e aí essas debêntures acabam sendo convertidas em ações ordinárias da empresa, tá? Para quem investe, né, para quem está comprando as debêntures, você vai ter uma previsão, né, de fluxo de caixa de pagamento, principalmente aquelas que têm um cupom, né, de rendimentos periódicos, né? E aí você tem uma ideia clara de quanto que você vai receber, que muitas vezes você tem o valor pré-fixado, né? A rentabilidade ela é atrativa, até em função do risco, né? Quando comparado a outros produtos de renda fixa. E há um amplo leque de negócio, porque diversas empresas, dos mais diversos ramos de negócio, emitem debêntures. Daí você pode escolher aquele que você tem mais segurança, ou que você tem maior previsibilidade do que vai acontecer com aquele tipo de mercado, tá? E, no geral, tem boa liquidez, que você pode negociar na bolsa, né, antes do vencimento, por exemplo, tá? A desvantagem é o risco de crédito, né? E aí você precisa avaliar quais as garantias, né, que constam, né, na escritura do lançamento de ações. Que tipo de garantia tem para quem compra, tá? E aí tem desde garantias reais, né, até praticamente nenhuma garantia, né? Em que você pode ficar com ativos da empresa, caso ela venha a falir, né? Privilégio real ou garantia flutuante,
assegura um privilégio sobre o ativo em caso de falência, então você teria preferência de receber caso a empresa quebre, né, antes de outros credores. Tem a garantia criográfica, daí você não tem preferência caso a empresa quebre, né, ou entre em falência, você vai entrar na fila lá junto com os demais credores. Né? Subordinados, na hipótese de liquidação da companhia, oferece preferência somente sobre os demais acionistas. Tá? Então, tem vários tipos de garantias que devem ser analisadas antes de você fechar o negócio, tá? Ou escolher aquela, uma ou outra debênture, tá? Esses títulos aí, debêntures, certificado de recebíveis do agronegócio, imobiliário, letras financeiras, notas comerciais, você pode consultar nesse site aqui da B3, dentro da própria B3, eles explicam item por item aí, como que funciona, como que você pode comprar, como que você pode entrar nesse mercado, ok? Muito bem. Nossa aula de hoje era isso, mais uma aula assim, explicativa, né? Bastante teórica, sem nenhuma conta por enquanto. Vamos deixar as contas para a aula da semana que vem.